Este programa é livre para todos os públicos. Amém, amém. Louvado seja Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Tudo, suas preocupações, alguma ansiedade, qualquer angústia que você esteja enfrentando. Entrega nas mãos de Deus. Entrega seus sonhos, as suas conquistas, os seus tesouros. Deposita tudo nas mãos deste Deus que é seu amigo, porque do mal Ele nos livra e o que é bom Ele multiplica na nossa vida. Nada do que pomos nas mãos de Deus se perde, nada. Até a nossa dor Ele converte em um bem para nós. Ele faz com que as situações virem em nosso favor. Isso é regra. Isso é regra. Toda a situação entregue nas mãos do Senhor, Ele converte para o nosso bem. Mas é preciso entregar nas mãos dEle. É a água levada a Jesus que é convertida em vinho. São os pães e os peixinhos que são entregues ao Senhor que são multiplicados. É preciso entregar a Deus. Tudo que você entrega ao Senhor, Ele faz com que aquilo coopere para o seu bem. Mas entregar a Deus significa confiar que fazendo o que Ele te inspira, Ele vai te conduzir, independente das suas impressões, independente daquilo que os seus olhos veem, do que os seus ouvidos ouvem, porque a fé nos faz caminhar como quem vê o invisível. Então, se é como quem vê o invisível, você não pode parar naquilo que você está vendo. Tenha confiança em Deus, porque o Senhor é seu amigo. E assim nos diz a palavra dEle. Vamos nos abençoar, nos persignar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus no Salmo 71, em algumas Bíblias é o Salmo 70, versículos do 12 ao 24. Ó Deus, não fiques longe de mim, meu Deus. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me, vem depressa em meu socorro. Socorrei-me sem demora. Sejam confundidos e aniquilados os que me acusam, sejam cobertos de infame e de vergonha os que querem me arruinar. Eu, porém, não perco a esperança. Vamos dizer isso, meus irmãos? Vamos dizer com toda a fé: eu, porém, não perco a esperança. Não perca a sua esperança, porque nós somos de Deus. Eu, porém, não perco a esperança, multiplicarei o teu louvor. Em vez de perder a esperança, multiplicar o louvor. Quanto pior a situação, mais eu oro, mais eu confio, mais eu espero e mais eu louvo ao Senhor. Porque é preciso a situação para que a gente possa esperar em Deus. O que você vai esperar se não há o que esperar? Não é agora, no momento da necessidade, que você precisa colocar em Deus a sua esperança, porque inclusive você não tem outro que pode te assegurar um futuro, uma saída, uma solução, um remédio, uma libertação, uma cura, uma conversão. Se é só o Senhor quem pode te dar o que você precisa, então você está bem.
porque Ele é generoso, porque Ele é bondoso. E o que eu faço enquanto espero? Multiplicarei o teu louvor. Não é momento de você perder a sua esperança. É momento de você confiar mais em Deus. Agora é a hora de dobrar os joelhos e de prosseguir como se você já visse a saída. Duro, né? E maravilhoso. E verdadeiro. Prosseguir como se você visse saída para aquilo que aos teus olhos não tem saída. Enquanto a situação aí está difícil e você não enxerga o que fazer, confiando em Deus, fazendo tudo o que está ao seu alcance, prosseguir, caminhar para frente, rumo à sua libertação. Não é hora de você desistir, é hora de você confiar. Márcio, eu não tenho o que fazer. Você disse aí, fazer tudo que está ao alcance. Eu não tenho o que fazer. Tem sim, porque confiar em Deus é uma obra. Tanto que diz a palavra do Senhor que a fé, ela é levada em conta de obra, de um trabalho, de uma realização, de algo que você fez. A fé é contada em nosso favor como algo que nos justifica. Então, a sua justificativa vem pela sua confiança. É hora de confiar em Deus. Qual é a outra opção que você tem? Desesperar. E o desespero vai levar você para baixo ou vai levar você para cima? Confiar faz a gente levantar. Agora, é incrível e incompreensível que haja quem escolha diferente. O que a pessoa escolhe? Escolhe descer, escolhe afundar, escolhe desanimar, escolhe desesperar. Diz assim, não tem sentido acreditar apesar de tudo. O que não tem sentido é você largar a sua vida, é você desistir, é você não lutar, é você desconfiar. Quantas coisas aconteceram para você sem mérito seu, sem ser conquista sua. Caíram gratuitas no seu colo. Inclusive, as maiores riquezas da sua vida não são fruto do seu merecimento. Alguns inadvertidos chamam de sorte. Mas nós que conhecemos Deus, sabemos que é o Senhor quem conduz a nossa vida. Conduziu no passado para que você tivesse condições de chegar até aqui. Está conduzindo agora e vai conduzir amanhã e depois, se você assim o permitir, porque Deus está com você. Agora a nossa parte é confiar nele, porque não tem como você ajudar alguém que puxa na direção contrária. Às vezes você precisa até largar a pessoa para ela não se machucar, porque a pessoa fica dando tranco, sabe? Vai se machucar. Eu já disse isso aqui algumas vezes e repito, sou muito agradecido ao médico que acompanhou os primeiros anos dos meus filhos, desde o ventre materno até os primeiros anos, Dr. Henrique Klejner, a quem eu sou muito agradecido. E uma das coisas que ele me ensinou desde o início, você não precisa ficar dando solavanco no filho, puxando pelo braço, igual muitos pais fazem. Porque a criança, ela puxa de volta, uma hora você solta, ela se machuca. A autoridade não vem da força física. E me ensinou direitinho como fazer. Desça à altura da criança, olhe nos olhos dela, diga a ela com clareza o que é para ela fazer, seja firme, não precisa ser agressivo, a autoridade não vem disso. E ele disse, não precisa ficar medindo forças, por duas razões. Primeiro, porque um dia a criança cresce, vai ficar mais forte que você, né? E a outra, porque numa dessas, ela escapa da sua mão e cai e machuca gravemente. Não dá para conduzir, gente,
na força, na marra, alguém que está sempre puxando contra. E Deus é o grande pedagogo. Ele não vai ficar medindo forças com você, porque você não tem condições de vencer, você só vai se machucar. Então o que Ele faz? Permite, se a gente quiser, que a gente continue levando a nossa vida sem Ele, mas a nossa vida sem Ele, não vou nem dizer quais são os resultados, porque cada um de nós sabe muito bem qual é. Agora é hora de confiar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar, e enquanto nós esperamos, multiplicarei, Senhor, o teu louvor. Minha boca anunciará a tua justiça, sempre proclamará a tua salvação, que não sei avaliar. Até me arrepiei quando eu li isso aqui, não foi o que a gente tinha acabado de dizer? Que nós não temos dimensão do que Deus realiza através da canção nova. Gente, nós não sabemos avaliar. Olha, são incontáveis as vezes em que pessoas nos cantos mais diferentes desse nosso Brasil e do mundo chegavam para mim e diziam assim: vocês não têm noção do que é o Sorrindo para a Vida, do que é a canção nova, de como nos ajuda. Eu fiquei convencido, de tantas vezes que eu escutei, eu estou convencido. Nós não sabemos avaliar. Nós proclamamos uma salvação que nós não sabemos avaliar. Mas eu te digo, essa salvação que eu tenho proclamado, ela tem sido em primeiro lugar remédio para a minha vida. A minha força vem do Evangelho, a minha saúde vem do Evangelho, a minha jovialidade vem do Evangelho, a criatividade vem do Evangelho, a minha disposição de viver vem do Evangelho, da Palavra de Deus. A maneira como eu fui aprendendo a viver bem vem da Palavra de Deus. Eu não conhecia felicidade antes da Palavra de Deus, eu não conhecia. Vivia normal, mais ou menos. Mas dizer para você que eu era feliz, só se eu quisesse mentir para você. Então eu lhe digo: minha boca anunciará a tua justiça, sempre proclamará a tua salvação, que não sei avaliar. Virei com o poder do Senhor, recordarei que só tu és justo. E olha, que palavra espetacular. Aquele que evangeliza não chega de qualquer forma, mas chega com o poder de Deus. Você leu aqui, olha: virei com o poder do Senhor. A evangelização vai fazendo de nós que evangelizamos pessoas diferentes, pessoas inflamadas pelo fogo do Espírito Santo. Tu me instruístes, ó Deus, desde a minha juventude, e ainda hoje proclamo os teus prodígios. E agora, na velhice, de cabelos brancos, Deus, não me abandones, até que eu anuncie teu poder, as tuas maravilhas, a todas as gerações que virão. A tua justiça, ó Deus, é alta como o céu. Fizestes coisas grandes. Quem é como tu, ó Deus? Agora preste atenção aqui no versículo 20. Fizeste-me provar muitas angústias e desventuras. Tornarás a dar-me a vida. Senhor, me fizeste passar por muitas angústias. Senhor, passei por muitas desventuras. O que é desventura? Falta de sorte. Sabe aquelas coisas que dão errado? Ou como alguns gostam de usar essa expressão coloquial, deu ruim. Deu ruim. É a desventura. Então, muitas situações deram ruim, né? Mas aquele que tem fé não para nelas e diz: Senhor, me fizeste provar, mas eu confio que tornarás a dar-me a vida, me farás subir de novo dos abismos. Aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás.
Guarde bem esse versículo 21. E outra vez me consolarás. Então te darei graças com a harpa pela tua fidelidade, meu Deus. Vou te cantar com a cítara, ó Santo de Israel. Cantando os teus louvores exultarão meus lábios e a minha vida que resgataste. Também minha língua o dia todo proclamará a tua justiça. Quando serão confundidos e humilhados os que procuram arruinar-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, depois das desventuras, depois das angústias, vem o quê? A morte? Não. Para quem tem Deus, a vida. O Senhor levanta os que são dele. Você é de Deus. É o Senhor quem te levanta. Márcio, mas está tão difícil, a situação parece tão tenebrosa. Pois é, mas a própria vida nos ensina isso. Quando mais perto está do amanhecer, quando a aurora se aproxima, é quando as trevas são mais densas, você sabia? Antes da libertação, nós enfrentamos o pior combate. Quando as coisas estão mais tenebrosas, é sinal de que a luz está chegando e que a situação vai mudar. Você já percebeu que todo problema, antes de se resolver, ele piora um pouquinho? Mas o fim não é a morte. De onde que você tira isso? Você poderia perguntar. Tiro da palavra de Deus, porque confiar em Deus é dar crédito à palavra dele. E o que ele está dizendo? Que o seu destino é ser levantado. Que tal ir nessa direção e não na outra? Permitir-se confiar e caminhar com Deus para a sua libertação e não para a sua derrota. E o Senhor diz, né? A palavra de Deus põe na nossa boca essa oração. Fizeste-me provar muitas angústias e desventuras, mas tornarás a dar-me a vida. Me farás subir de novo dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás. Quando Davi faz esta oração, ele está praticamente declarando o que lá no início ele pediu, mas está declarando como resultado, como oração atendida. Porque lá no versículo 12, que a gente leu no início, como é que começava esta palavra? Ó Deus, não fiques longe de mim. Deus, meu Deus, vem logo socorrer-me. Senhor, vem salvar-me. E pela boca do próprio Davi, o Senhor diz o que vai fazer. Versículo 21, aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás. O Senhor vai consolar seu povo. E o consolo de Deus não são tapinhas nas costas. O consolo de Deus é a libertação daqueles que são seus. É livramento. É atendimento. É salvação. E muitas vezes, saúde até mesmo física. É intervenção na nossa casa. Sabe o que é o consolo de Deus? É aquela palavra dita da boca de Jesus, agora dirigida a você. Hoje a salvação entrou na tua casa. É assim que Deus consola. E não só Davi, Isaías também sabia disso. Tanto que lá em Isaías, no capítulo 40, logo no versículo 1, a palavra de Deus começa dizendo, dando uma ordem, que exprime a vontade de Deus. Consolai, consolai o meu povo. Porque se nós clamamos aqui, olha, ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Se clamamos por socorro, Deus envia o seu consolo. Deus nos ajuda. Deus em pessoa vem nos consolar. Isso é pouco? Olha, gente, nós devemos armazenar
reservas de consolação. Porque Deus vem nos consolar. Mas muitas vezes o Senhor nos consola através dos nossos irmãos. Através de um ombro amigo, através de palavras certeiras que curam o nosso coração. Através de alguém que vem cuidar de nós quando a gente nem da cama consegue levantar. Às vezes até pelo apoio financeiro de um amigo quando a gente precisa. O consolo do Senhor se traduz de forma concreta na vida da gente, através daqueles que são dele, mas nós também somos de Deus, então nós também precisamos consolar aqueles que estão abatidos e estão sofrendo, mas ninguém dá aquilo que não tem. Como é que você vai consolar seus filhos se você não tem nenhuma reserva de consolação? Se o seu barril de consolação está vazio, se o seu tanque de consolação não foi abastecido, como é que a gente abastece de consolação esse tanque interior, espiritual que a gente tem? Sendo consolados por Deus. E ninguém pode ser consolado se não teve lágrimas a derramar. Ninguém pode ser consolado se não passou pelo sofrimento. Um pai que não teve experiência nenhuma na sua vida de dor, de sofrimento, de enfrentamento, de vencimento, não tem como educar seu filho, porque não sabe o que partilhar. Vou contar uma situação bem simples, para você entender como é que Deus dá sabedoria para a gente quando a gente quer consolar alguém. Os meus 2 filhos são militares, e um deles estava ali na Marinha, no Colégio Naval, e teve a infelicidade de topar com uma pessoa, uma autoridade ali num dia mau. Essa pessoa estava num dia mau. Então foi extremamente ríspido com ele, e porque simplesmente estava indisposto e mal-humorado, já tinha uma fama ruim essa pessoa, porque gente desajustada tem em todo lugar, né? Cometeu uma injustiça e deu a ele uma punição que ele não merecia. Era um garoto de 16 anos, 15 para 16 anos. Ele estava tão motivado, ele estava gostando tanto do que ele fazia. E é muito interessante porque nas Forças Armadas se reza, se vela de verdade pelos valores verdadeiros, pelos melhores princípios. Sabe, da honestidade, da ajuda, da solidariedade, da justiça, do companheirismo, sabe? É um lugar espetacular para se formar. E ele estava encantado com tudo isso, e de repente vem uma pessoa, provavelmente num dia ruim, numa direção contrária, e também pegou num dia sensível. Isso foi um choque para ele. Ele não me contou, mas como eu sou um pai que acompanha os meus filhos, não precisa me contar para eu perceber. Eu notando que tinha alguma coisa diferente, chamei para conversar. Falei, o que foi que aconteceu? Que você sempre gostou tanto, as suas palavras eram boas a esse respeito. Percebi que você está um pouco angustiado, amargurado. E aí ele, com tristeza, me contou, isso já tinha acontecido há algum tempo, como isso desanimou. Porque era muito jovem, não tinha como digerir isso. Então eu disse para ele assim, senta aqui, filho, deixa eu te contar uma coisa. Aí mostrei para ele uma experiência que eu precisei viver, que foi construir uma casa. Canção Nova cresceu, não teve como dar aqui alojamento a todas as pessoas, convidou a nós, que somos mais antigos de comunidade, para fazermos aí um financiamento e ajudar nessa luta construindo a própria casa. Eu fui um dos convidados. E foi bem exigente, foi difícil para mim, mas era uma determinação, a gente precisava seguir. E eu mostrei para ele a casa e disse assim, está vendo esse piso? Ele disse sim. O que você acha? Gostei, pai. Eu falei, eu também gostei. É bom, não é? É bom. Eu falei, então, quem é pobre precisa lutar para comprar uma coisa boa, porque não tem condições de ficar comprando sempre e consertando aquilo que foi mal feito. Então tem que fazer bem feito logo de cara. Mas a gente pena, meu filho, na hora de comprar.
Falei, está vendo essas paredes? Eu falei, mesma coisa. Está vendo as janelas, as portas? Agora, o que eu não sabia, meu filho, é que quando você vai comprar isso que já não é muito barato, além de você comprar aquilo que você vai usar, você é praticamente obrigado a comprar as perdas. Você não pode comprar apenas 100% o que você vai usar. Você tem que comprar uns 10% a mais, que serão os desperdícios, as quebras, os acidentes. Você tem que comprar as perdas. E quando eu contava ali as minhas moedinhas e via o quanto estava difícil, e alguém me dizendo, você tem que comprar a perda, eu ficava indignado e eu dizia, isso não é justo, o pedreiro tem que dar conta, tem que prestar atenção, não é do bolso dele que sai, uma ou outra peça tudo bem, mas 10% de perda, pelo amor de Deus, não. E olha, eu lutei, resisti, mas fiz o que era certo, comprei as perdas, ainda bem, porque senão depois você tem que comprar para poder repor, você não acha da mesma cor, você ainda tem que pagar o frete, demora atrás, aí o prejuízo fica grande. Eu falei, filho, a nossa vida seria muito mais fácil se em tudo que a gente for fazer, a gente considerasse as perdas. Existe algo que é do nosso suor, que é direito nosso, que a gente conquistou com muito sofrimento, mas que a gente vai perder porque alguém vai tirar de nós, ou por um trabalho mal feito, ou por uma incompetência, ou por uma maldade. Você vai ter que levar com você aquilo que alguém vai levar embora. E não adianta você ficar empanzinado com isso, porque não vai te fazer bem. Olha, eu achava um absurdo, gente, quando eu morava no Rio de Janeiro, ali perto do Morro do Engenho de Dentro, e via a pessoa levando no bolso o dinheiro do assalto. Tinha que levar. O que estava acontecendo, que a pessoa era abordada, não tinha nada, morria, porque não tinha nada para dar. Então levava 5, 10 reais para deixar, para ter alguma coisa para dar, para não apanhar, para não morrer. Eu sei que é um exemplo extremado, mas não traduz muito da sua vida, da minha vida. Calcule as perdas, sabe? Saiba perder. E eu dizia para ele, saiba perder, porque a pessoa pode tirar de você o produto material, mas a sua capacidade de produzir, de ser esperto, de ir além, isso a pessoa não vai tirar de você. Não desanime por causa de uma pessoa que não estava num dia bom. Não deixe uma pessoa, não estou dizendo que a pessoa era isso, não é? Mas pode ser, a gente topar com alguém de má índole. Não deixe que uma pessoa de má índole, que não vive bem a própria vida, a própria profissão, venha tirar de você as oportunidades da sua vida. Não permita que isso aconteça. Então, bola para frente, meu filho. E ele ficou animadinho, eu vi que ele deu uma boa animada. Passado alguns anos, que já tem 7 anos que ele está lá na força, passado alguns anos, ele enfrentou uma situação bem difícil, e eu fui lá para dar um apoio e disse, qual é, filho? Eu não lembrava mais o que eu tinha dito para ele, mas ele lembrava. Ele disse, pai, lembra aquele dia que o senhor me falou sobre as perdas? Aquilo lá foi excepcional, aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Gente, uma palavra, um conselho de um pai para um garotinho, num momento de angústia, modelou a maneira dele encarar a vida. Mas para dar aquele conselho, eu tive que muitas vezes passar por isso. Só que eu não sabia traduzir isso em palavras até um momento em que foi necessário dizer isso para alguém. E aquilo que eu disse para o meu filho se transformou em ensinamento, inclusive para mim. Quando eu terminei de dar a ele aquele conselho, eu pensei comigo, que conselho bom, vou adotar. Vou adotar para mim também. A gente tem que calcular as perdas, porque nós não controlamos quem se aproxima de nós. E tem muita gente que se aproxima da nossa vida para tirar. E eu vou fazer o quê? Vou desesperar? Não, vamos aproveitar essa situação.
Vamos nos consolar em Deus e vamos nos consolar uns aos outros. Tem gente que acha que profeta era dado para poder jogar praga, amaldiçoar. Nunca foi o papel do profeta. O papel do profeta, a missão do profeta era consolar. Consolar era a missão do profeta. Sabe qual é a sua missão dentro de casa? Não é condenar as pessoas, não é ameaçar de inferno, não é ameaçar de separação, é consolar. É ser ajuda no sofrimento. O que você acha que vai unir mais a pessoa a você? Críticas, ameaças, conversas ácidas, desabafos azedos, eu não aguento mais, eu não quero essa vida, não pensei que casar fosse isso, se eu soubesse que ter filho era assim. Você acha que isso aproxima as pessoas de você? Ou depois da pessoa ter pisado no seu pé, você chegar e dizer, olha, estou vendo que você não está se sentindo bem, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ou às vezes você acha que a pessoa vai até reagir mal se você fizer isso, e tem gente que reage. Sabe como é que você consola? Ficando quieto, calado, fazendo algo em favor da pessoa. Faz uma canja de galinha, dá uma sopinha quente, dá um chá, faz uma pipoca para a pessoa. Sabe, pagar o mal com o bem, isso consola. Porque este mundo, minha gente, a começar dentro da nossa casa, esse mundo está cheio de corações necessitados de consolo. Mas para estarmos capacitados para esse ministério de consolar, nós precisamos estar preparados. De novo eu te digo, ninguém dá aquilo que não tem. E a preparação custa um alto preço. Porque se nós quisermos trazer alívio para as pessoas, nós também precisamos passar pelas dores que estão provocando sofrimento e lágrimas em tantos corações nos dias de hoje. Você não vai saber dizer o que fazer se você não soube como sair da situação você mesmo. Às vezes, para a gente resolver um problema, a gente tem que ir lá no meio do problema, não é assim? E custa para nós. Então, entenda que algumas coisas que você está passando por causa dos outros e em favor dos outros, e esses outros não são seus inimigos, são aqueles que você ama. Porque o que Deus está te ensinando agora pode ser a salvação do seu filho, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe mais tarde. Talvez lá na frente você entregasse todos os seus tesouros para que alguém pudesse ajudar esta pessoa. Contudo, tudo que Deus queria para que você mesmo ou você mesma pudesse ajudar essa pessoa lá na frente, não é o seu dinheiro. É que você se dispusesse a passar agora, a enfrentar com confiança, sem perder a esperança, as dores, as lágrimas e o sofrimento que você está enfrentando. Assim, se nós fizermos isso, assim a nossa própria vida se tornará a escola onde nós vamos aprender a arte divina de consolar. A vida é a escola. Como é que eu aprendo a consolar a minha esposa? Sendo eu mesmo consolado por Deus. Como é que eu procurei consolar aqueles que sofreram? Quando também meu pai morreu. Tendo eu mesmo aprendido a ser consolado com Deus. Quem foi que enxugou as minhas lágrimas? Foi o Senhor. Foi o meu Deus. Você acha que não doeu? Você acha que eu não sofri? Você recebeu a notícia de que seu pai morreu? Mas logo depois do golpe da notícia, o Espírito Santo, igual mãe cheia de ternura, nos envolve no seu amor e enxuga as nossas lágrimas. Quando somos feridos, nós podemos aprender pelo modo como o grande médico cura as nossas feridas. Nós aprendemos com Deus a dar os primeiros socorros aos necessitados em toda parte. Sabe, é interessante, não é só dentro da igreja. Outro dia eu me sentei do lado de uma pessoa e comecei a conversar com ela sobre a vida dela. Uma pessoa completamente desconhecida para mim, não me conhecia de nada. E a gente foi conversando e de repente eu vi essa pessoa se animando e
e eram direções para a vida dela. De repente ela olha para mim e diz assim: poxa, sabe? E atrás daquele poxa estava assim, era tudo que eu precisava ouvir. Tem gente que põe preço nisso. A profissão da pessoa é isso. Ela cobra para dar isso. Eu não posso. Eu não posso. Porque eu preciso dar de graça o que de graça eu recebi. Tudo isso o Senhor fez por mim, porque não farei eu pelos meus irmãos? Mas a gente precisa pagar o preço. O preço é fazer a trilha que o Senhor nos aponta. Então, geralmente, nós não conseguimos entender o motivo de nós passarmos por certos sofrimentos, sobretudo quando a gente está enfrentando isso. A gente não entende, por que eu estou vivendo isso, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Mas, no entanto, se nós deixarmos passar o tempo, mais tarde nós vamos encontrar muitos outros que estão enfrentando as mesmas aflições que nós temos agora. Sabe o que você está passando agora? Outros passarão mais tarde, e Deus está habilitando você para ajudar essas pessoas. Então nós poderemos contar a eles como nós sofremos e como nós fomos consolados. Eu vou terminando aqui só lembrando a você uma coisa que eu vivenciei nessa chácara. Uma moça que sofria de síndrome do pânico veio nos visitar, e num acampamento de oração ela recebeu uma grande libertação. Uma grande libertação. Tanto que os médicos suspenderam os remédios dela e disseram: vai passar a fazer mal para você, porque esse remédio só serve a quem tem a síndrome do pânico. Então pode parar, você não precisa mais. E assim foi por anos. Depois de anos ela voltou aqui e disse para mim assim: Márcio, eu vim pedir oração porque a síndrome do pânico voltou. Eu estou com muito medo porque foi tão difícil. Eu sorri, dei um abraço nela, olhei nos olhos dela e disse: isso não tem mistério nenhum para você, porque você já sabe qual é a porta. Quem saiu uma vez sabe como sair de novo. Sabe quando o peso cai das costas da pessoa? Ela me abraçou, sorriu e disse: você tem razão. Diz para mim, isso tem preço? Feche seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração. Enquanto nós consolamos os nossos irmãos, nós aplicamos naqueles que sofrem o remédio que uma vez Deus aplicou em nossa vida. Assim nós vamos compreender no olhar faminto daquela pessoa e no raio de esperança que afastará dessas pessoas a sombra do desespero. Olhando nelas, nós vamos compreender porque um dia nós fomos afligidos. Então lembremos a Deus, agradeçamos a Deus pela disciplina que nos trouxe aquela reserva de experiência para nos socorrer. Senhor, muito obrigado. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nós te louvamos por todo o bem que o Senhor tem nos feito, pelas lágrimas que o Senhor quis enxugar dos nossos olhos. Senhor, nesse momento de oração nós te pedimos, cumpre em nós esta palavra, vem depressa nos ajudar, mas suscita no nosso coração a esperança que nos faz dizer: o Senhor aumentará a minha grandeza, e Ele que me consolou no passado, outra vez me consolará. Você que anda revoltado com aquilo que te ofende, com aquilo que te oprime, confie em Deus, ponha a sua confiança no Senhor.